Senhor ele vai te revelar a partir de hoje. Grava esse dia no teu coração. Os segredos escondidos no coração do Senhor, Ele vai revelar a você hoje. E isso está disponível para todo aquele que entrar no nível de sacrifício que essa mulher tem entrado. Não é porque ela é mais especial, porque Deus ama ela mais. É porque ela tem pagado o preço. Eu não conheço a vida dela. Conhece, Jéssica? Quando ela começou a ministrar, eu olhei para a apóstola, olhei para a menina do meu lado e falei, meu Deus, é a palavra que o Senhor me deu. Bom, eu ia falar meninas, que eu estou acostumada a falar com as minhas filhas. Bom, igreja do Senhor, eu fui convidada aqui com muita honra, muito obrigada, P, para contar meu testemunho. Eu sou uma mulher que nasceu em lar cristão, mas eu quero falar para vocês que Deus não tem neto. Vocês entenderam o código aqui? Deus não tem neto. Deus tem filhos. Vocês entenderam? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela estava desviada e meu pai era espírita. E quando ela ficou grávida, ela lembrou de Jesus. E o que ela fez? Saiu correndo para me consagrar na igreja. Eu brinco que eu sou evangelista desde a sementinha, que eu levei minha mãe de volta para Jesus. E aí tem um mistério na minha vida com a gestação. Hoje eu sou nutricionista clínica, funcional, especialista em fertilidade e gestação. Depois, quem quiser conversar comigo um pouco mais sobre isso, eu estou aberta para conversar. Mas o meu testemunho parte do princípio que minha mãe me consagrou para Jesus no ventre. E por conta dessa gestação, ela voltou e se reconciliou com Jesus. E quando ela voltou e se reconciliou para Jesus, ela passou 3 anos orando para o meu pai, e meu pai se converteu depois. Então, desde os 3 anos eu cresci na igreja, mas eu cresci como neta. Entenderam? Eu não queria esse Jesus, porque eu sabia que se eu tivesse esse Jesus, eu ia ter que abrir mão de tudo. Eu tinha essa consciência. E eu gostava de ser popular na escola. Eu gostava dos aplausos, porque eu sou bailarina clássica. Eu gostava da fama. Vocês estão entendendo? E eu sabia que Jesus não divide a glória dele com ninguém. E eu tive que passar por quase um suicídio aos 15 anos para verdadeiramente virar filha de Jesus. Se você for todos os dias para o McDonald's, você vira um hambúrguer? Se você for todos os dias só de entrar na academia, você vai ganhar massa muscular? Se você vier todos os dias para a igreja, você é crente? Você acha que só vir aqui domingo, adorar a Deus e escutar a palavra daqui, te faz filho? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O chamado de Deus, e eu estou aqui hoje, é porque Deus está levantando a igreja dentro da igreja para os últimos tempos. Eu estou aqui hoje para despertar você a se levantar a ir para o seu secreto. Porque é ali que você vai ser forjado, gerado, receber autoridade para viver o teu propósito nessa terra, que é trazer Jesus de volta e morar com o rei. Vocês estão entendendo, amados? Isso me custou tudo. Eu estar aqui em cima me custou tudo. E eu não me arrependo. Quando o apóstolo me chamou, eu falei, você tem certeza? Tem certeza, tem certeza? Quantas vezes eu perguntei se você tem certeza? Eu não tenho nem ideia. E Deus falou com ele, eu fui conversar com Deus, eu falei, Deus, você tem certeza? Ele falou o seguinte, porque pela primeira vez, minha filha, você não se acha capaz. Porque pela primeira vez você não se acha digna. Porque pela primeira vez você não quer aplauso, não quer honra, você não quer aparecer, é que eu te quero lá, porque é assim que eu vou falar com o meu povo. Só tem um caminho. Só tem um caminho para que você possa ver a sua casa restaurada, viver o profético no seu trabalho, ter o shalom e viver os propósitos de Deus. Só tem um caminho. Esse caminho é Jesus.
E Jesus, você só acessa através da cruz. Como que é que Jesus falou? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo e o quê? Toma a tua cruz e siga-me. Não tem como seguir Jesus do nosso jeito. É impossível. Não tem como agradar o Espírito Santo com a força do seu próprio braço. É impossível. O tema da palavra de hoje se chama Forjados pelo Fogo. Vou falar aqui em primeira mão. O nome do livro que eu vou começar a escrever, e eu quero ver vocês todos lá, hein? Se chama Forjada pelo Fogo, que faz parte do meu testemunho. E o nome da palavra é Forjados pelo Fogo. E eu acredito que essa palavra ainda vai rodar o mundo. Porque o mundo precisa entender, uma vez por todas, que toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é só dele. É só dele. Então o caminho é fé, santidade e cruz. Em Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza, a convicção do que vai acontecer, mas nós não vemos. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então você está no meio da luta, tenha fé em Jesus. Irmãos, a partir de hoje eu declaro sobre a vida de vocês, vocês não vão mais olhar para um lado, nem para o outro, nem para trás, nem para frente. Vocês vão olhar para cima. Vocês vão olhar para cima. É lá de cima que está o seu socorro. É lá de cima que está a sua resposta. Ele não morreu à toa. Ele não morreu para você ser evangélico. Ele não morreu para você ter uma religião. Ele morreu por religare, te reconectar com Deus. E isso custou para Jesus tudo. Jesus não se deu pela metade. E aí que entra meu testemunho. Tudo, gente, na minha vida tem sido direcionado pelo Senhor. Até as provações e lutas Ele permite, vocês sabem, né? Satanás toca quando Deus permite. Conhece a história de Jó, né? Experimenta não andar fazendo um monte de brecha, se Satanás pode brincar com a sua vida. Sem sacrifício não há vitória. Não existe acesso ao Pai sem Jesus. Vamos abrir aí em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Eu fui criada para ser uma estrela, uma princesa, para ter palmas, para ter tudo aquilo que a minha mãe não teve. Minha mãe é bailarina clássica, se formou professora com 12 anos, mas era muito pobre. E quando ela teve uma menina, era o sonho dela, ela não sabia o sexo, ela não fez a sexagem. Só que ela mandou meu pai comprar tudo rosa. Tudo rosa, gente, o berço, tudo rosa. E meu pai falou, mas e se for menino, Kátia? A gente pinta de branco. E aí eu nasci, aí ela, glória a Deus, é tudo rosa. O que a minha mãe fez comigo? Ela fez o que ela achou melhor fazer. Ela não deixava eu lavar louça, eu arrumar roupa, fazer nada que uma dona de casa tem que fazer. Só que vamos lá, gente, a palavra de Deus ensina pra gente, mulher de Provérbios 31 é como? Ela tem servas, tem, não tem? Mas ela sabe fazer tudo. O que a palavra de Deus fala? Que a mulher sábia, ela é de... E a tola destrói. Infelizmente, eu não aprendi. E eu casei muito nova. E o meu casamento foi muito sobrenatural. Até o meu marido me encontrar foi tudo muito sobrenatural, uma história muito linda mesmo.
E Deus colocou no coração do meu marido que a gente ia casar dia 7/7/2014. 7 é o número da perfeição. 14 dividido por 2 é 7. Esse ano eu faço 11 anos de casado. E temos 2 princesas, Nicole e Vitória. Uma tem 8 anos, outra tem 3, que estão ali no infantil. O que acontece, gente? O Senhor, quando tem um propósito na nossa vida, Ele que abre as portas. É Ele que faz, Ele que abre os caminhos, Ele que coloca as pessoas. Deixa Ele fazer do jeito dEle na sua vida. Para de dar murro em ponta de faca. Descansa no Senhor. Esse é um novo tempo, AP, que a sua igreja vai descansar no Senhor. Eu vejo uma porta de descanso. Vocês vão aprender a descansar em Deus. E isso deixa o diabo maluco. Porque tudo que ele faz é para você não se concentrar em Jesus e não descansar em Deus. Por isso o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Hoje eu falo como nutricionista, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mais depressivo do mundo, é o terceiro país do mundo que mais dorme mal e o país mais obeso do mundo, que é uma doença metabólica que destrói várias outras funções do organismo. Sabe por que esse investimento tão profundo no Brasil? Porque Deus escolheu o Brasil para ser o celeiro das nações. O Brasil foi escolhido por Deus. E você é o quê? Brasileiros. Então, brasileiro, brasileira, levante-se. Não perca tempo com o que não vai te levar para perto de Jesus. Acorda, igreja. Acorda. Porque Jesus está às portas e Ele vai pegar aquelas noivas que estão com o cântaro cheio de azeite. Não adianta chorar, porque quando fechar a porta vai ser trevas e ranger de dentes. Eu não quero estar aqui. E qual que é o caminho para não estar aqui? A cruz agora. É agora. O tempo é esse. Jesus morreu, ressuscitou e foi derramado o Espírito Santo. O Espírito Santo está entre nós, derramando dons, profecias. O fruto do Espírito Santo, que eu falo que o fruto é um fruto com 8 gaminhos. Eu falo que toda vez que eu olho para a mexerica, nutricionista, eu lembro do fruto do Espírito Santo. É um fruto com vários gominhos. Quantos gominhos você tem desenvolvido na sua vida espiritual hoje? Será que se eu for na sua casa hoje, a sua casa vai ser uma casa de paz ou de guerra? Você vai ser uma pessoa que transborda amor ou raiva, rancor, amargura? Tem gente aqui que precisa liberar perdão. Se não libera perdão aqui, sabia que o perdão do Pai não chega até você? E saiu da boca de Jesus, tá? No Pai Nosso, é perdoa-me como... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Como você está perdoando seu irmão? Esposas, como vocês têm praticado 70 vezes 7 no seu lar? Esposos, vice-versa. E aí eu casei. Casei com 21 anos, não sabendo fazer nada. Nada é nada, gente. Meu marido fazia tudo. E isso foi cansando, né? 90% dos meus problemas no meu casamento era o quê? Bagunça. O Espírito Santo se move na bagunça? É possível? É incompatível. E era uma bagunça tão bizarra que era tipo o demônio da Tasmania. Já viram aquele desenho? Ou eu estou velha? Você nem se existe mais. Aquele que destrói tudo. E eu tive que perder para dar valor. Nesse nível. Eu era diaconisa, pregava, batizava, fazia tudo. E era uma tremenda de uma bagunceira dentro de casa. Eu tinha brechas. Não tinha?
Pois hoje Deus vai fechar as brechas. Eu oro para que em nome de Jesus Deus traga à mente de vocês as brechas. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz clareza para essa casa, Pai. Passa a mão na cabeça de cada um aqui e traz à memória aquilo que está esquecido. Pecados ocultos, pecados escondidos, pecados fechados naquela portinha. Ah, Deus, esse aqui não mexe não. Libera acesso para o Senhor essa noite. Libera acesso para tudo na sua vida. Tudo que Jesus pedir para você, entrega para Ele. Vale a pena. Há 2 anos atrás, meu marido me abandonou. Foi muito difícil. Eu com 2 filhas pequenas. Eu plantei aquilo. Só que eu tinha 2 opções. 2. Uma, me entregar para a depressão, como muitas mulheres abandonadas fazem. Me matar, me drogar, sei lá, esse caminho do diabo. Ou ir culpar ele, né? Que normalmente a gente gosta de botar a culpa no outro, não é? Quanto mais você vê que você está botando a culpa no outro, mais errada você está. Já vai por aí, tá? Ou a segunda opção, que graças a Deus foi a opção que eu escolhi. Jesus, me perdoa. Eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu vivi a tua palavra do lado mais difícil. Eu fui tola. Eu não servi meu marido. Eu abandonei meu marido dentro do casamento. O Senhor me deu tudo de bom, um marido provedor, um homem de Deus, temente a Deus. Tudo de bom, e eu destruí com as minhas próprias mãos. Pai, me perdoa. O que tem de errado em mim? Foi a primeira vez que eu falei, eu só apontava para ele. O que tem de errado em mim? Eu fiz uma listinha de tudo que meu marido reclamava. Tudo. Tarararara, comecei a orar, fui buscar ajuda, fui no psiquiatra, fui no psicólogo cristão, comecei a fazer terapia. Aí, nesse tempo, gente, pausa na história, volta um tiquinho. Um pouquinho antes disso, eu arranquei meu marido da igreja, porque a gente era de uma igreja neopentecostal, igual de você, assim, cheio do poder de Deus e tararará. Só que eu comecei a achar umas coisas esquisitas e fui movida pelo espírito de Jezabel. Você sabe o que é o espírito de Jezabel? O espírito de Jezabel é um espírito que faz a mulher, o homem, acreditar que você está fazendo a vontade de Deus, mas você sai atropelando tudo. Eu achava que eu estava fazendo a vontade de Deus, tirando meu marido daquela igreja e botando em outra completamente diferente, porque na minha cabeça, naquele tempo, aquela igreja tinha mais palavra do que a que a gente estava. Só que eu arranquei ele do chamado, eu matei o profético dele. Quando eu matei o profético dele, o que segurava esse homem comigo? O que segurava antes? O Espírito Santo. Ele era cheio do Espírito Santo. Quando eu matei o profético dele, ele me largou. E eu me arrependi profundamente, porque nessa época eu parei de acreditar no mover de Deus, gente. Eu comecei a acreditar que só lendo a Bíblia que você agrada a Deus. Vocês estão entendendo? Eu entrei numa doideira. E aí, quando ele saiu, eu voltei para o monte de oração. Eu voltei a acreditar no jejum. Voltei a acreditar no poder do Senhor. E o Senhor me batizou com fogo, me perdoou. E eu acessei níveis de arrependimento nunca acessados na minha vida. E Deus... E não foi eu que trouxe ele para casa de volta. Foi o Senhor. E depois de 2 meses e 15 dias, nesse processo, ele entrava dentro de casa, não tinha mais bagunça. Ele entrava dentro de casa, tinha janta para ele. Ele entrava para falar com as meninas, com as nossas filhas. E eu oferecia janta, ele não, mas tinha janta. Ele entrava, eu não estava mais bagunçada, desgrenhada. Que ele falava que eu só me arrumava para ir trabalhar ou para sair, que para ele eu estava desarrumada. Mulheres, se arrumem para o marido de vocês. Se arrumem em casa, porque o seu corpo é dele. E toda vez que ele me via, eu estava arrumada, estava bem vestida, estava cheirosa, a casa estava limpa, e o Senhor começou a ministrar o coração desse homem. Começou a ministrar o coração desse homem. Ele queria brigar e eu era submissa. E eu, Senhor, eu não quero mais me mover sobre o espírito de Jezabel. Eu não quero mais fazer do meu jeito.
Eu quero me mover pelo teu Espírito Santo. E a única forma que eu encontrei foi morrer para mim mesma. Nesse período eu me conectei com várias mulheres que foram abandonadas. Muitas. Com histórias muito mais difíceis que a minha. E eu chorava. E eu uivava. E eu, Senhor, eu fui abandonada. E ele, eu também. Senhor, eu fui traída. Eu também. Senhor, não sei o que. Jesus, eu também. Ele conhece as suas dores. Ele conhece as suas aflições. Ele passou pela nossa carne. E ele venceu todas elas. E mais que isso, ele nos ensinou a vencer também. Ele derramou autoridade a quem se torna filho de Deus para pisar sobre a cabeça da serpente e dos escorpiões. Porque, meu amado e minha amada, a nossa luta não é contra carne nem sangue. É contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Mas maior o que está em você do que o que está no mundo. Ei, você não é desse mundo. Não se comporta como alguém desse mundo. Eu estou aqui hoje para fazer um clamor. Mulher, você não precisa viver a dor que eu vivi para poder mudar e honrar seu marido e entender que ele é o cabeça dessa casa. Se submeta. E o Espírito Santo foi movendo o coração dele. E teve um dia que ele entrou e foi o dia da reconciliação. 2 meses e 15 dias. Vocês podem ver daí, nossa, Natália, foi muito curto, foi muito pouco. Eu que sei. Deus é mais, pareceu milhões de anos esses 2 meses e 15 dias. Eu cheguei a pesar 46 quilos. Só de jejum. Eu vivia de jejum e de oração. E Deus trouxe ele de volta. E hoje, 2 anos e pouco depois, eu vivo uma restauração plena na minha casa. E a boa obra que Deus começou na vida dele, para ele se tornar o homem de Deus que ele era, Deus vai concluir, eu creio. Eu creio. Mas a gente encontrou uma igreja, estamos numa igreja, ele está também, ele não está aqui hoje, ele mandou mensagem, ele estava vindo para cá. Ele tem uma produtora de foto e vídeo. E o meu irmão, eu tenho um irmão só e ele é filho único, vai se casar. E a gente deu de presente para ele foto e vídeo. E quando terminou, ele mandou uma mensagem dizendo que o meu irmão e a minha cunhada queria dar um presente para ele. E eu falei, não, isso não é de Deus não, vai comer depois, vem para cá, Deus te quer aqui, não sei o quê. Aí o Espírito Santo, ei, Jezabel, deixa ele lá, porque eu estou reconstruindo o seu irmão dentro da casa do Senhor e vai começar hoje. Eu queria ele aqui, eu queria que vocês conhecessem ele, mas quem ficar até 8 horas ele vem me buscar, viu, a pé? Quero a oração da família sobre a minha casa. Mas não é do nosso jeito. E aí, gente, como bailarina clássica, eu sempre tive o holoforte. Fiz faculdade de dança e eu não parava de ter o pé torcido. Toda hora eu estava de tala. E aí eu falei, não é possível o que está acontecendo. Eu era líder de ministério de dança na igreja. Eu dava aula de balé de segunda a sexta, minha faculdade era de dança. Se eu tivesse de tala, o que acontecia com a minha vida? Parava, né? E o Espírito Santo, aí eu entendi. Tá bom, não vai ser do meu jeito. Eu dei um berro com Deus no meio da rua, tinha 19 anos. Olha aqui, Deus, me mostra o que o Senhor tem para a minha vida. Que eu possa falar do seu amor, que eu possa transformar a vida das pessoas, que eu ganhe dinheiro com isso, que é uma profissão, e que não dependa do meu pé. Foi a experiência mais poderosa de visão aberta que eu tive com Deus até hoje. Gente, vocês estão entendendo o que é andar da Atos Bucão até a rodoviária a pé? Por que eu estava indo a pé? Eu ganhei um carro porque eu passei na Federal de Dança. Só que eu reprovava. Eu reprovei 5 vezes para passar na 6ª e descansar na 7ª. Eu não vim com o meu carro está batido, mas eu vou virar uma boa motorista. O que acontece, gente? O Senhor abriu a minha visão em letras douradas, desse tamanho. Escrito nutrição.
e me mostrou, eu dentro da faculdade que eu tinha que fazer, eu vivendo o que eu já vivi, que eu estou vivendo agora e o que eu ainda vou viver. Deus abriu tudo. Eu comecei a chorar igual uma maluca. Se o CAPS, Hospital Psiquiátrico, passasse, me levava. Fui e falei, Deus, na minha mente, se for o Senhor que me mostrou tudo isso daqui, eu vou chegar em casa, vou contar para o meu pai. Ele não vai brigar comigo porque eu vou iniciar a terceira faculdade. A dança já era a segunda, tá, gente? Não, vou iniciar a terceira faculdade, vou largar uma federal. E ele vai falar, filha, faça o vestibular no CEUB. Falei isso tudo na minha mente. Qual que era a probabilidade disso acontecer? Nenhuma, porque meu pai estaria no trabalho. Hoje ele é aposentado. Eu tinha 19, tenho 32, então tem tempinho. Eu cheguei em casa, abri a porta da cozinha, quem estava sentado de frente para mim? Meu pai. Contei toda essa história para ele. Ele olhou para minha cara e falou, faça o vestibular no CEUB. Gente, eu fiz esse vestibular. Passei. Um mês depois que eu estava na faculdade, foi meu aniversário de 20 anos. 3 dias antes, no dia do meu aniversário, na verdade, eu fiz um pacto com Deus. Falei, Deus, eu não quero me envolver com ninguém. Eu só tinha tido um namorado da família e tudo até então. Eu não quero me envolver com ninguém. Eu quero que o próximo homem que aparecer na minha vida seja o meu marido. Não quero namorar. Eu quero casar. E outra, eu vou fazer um pacto da minha cabeça, né? Lembra, Jezabel, querendo fazer as coisas do meu jeito? Pega aí, irmão. Deus, eu vou ficar 1 ano sem me envolver com ninguém. Pode aparecer o Brad Pitt gospel, que eu não quero. 3 dias depois, quem que aparece? Gente, meu marido é lindo demais. Lindo de verdade. E na época, há um tempo atrás, agora ele é um homem, né, amadureceu, mas ele era um menino. Ele parecia aqueles meninos de capa da revista da Capricho. Quem é da época da Capricho? Não é possível que eu estou sozinha. A revista de adolescente, aqueles homens mais lindos, com um sorriso mais lindo, era ele. E aí, o que acontece? Quando ele apareceu no Facebook, estava escrito Rio Grande do Norte, aquela foto linda, puxando papo, como eu falei, é fake. Primeira coisa que eu pensei. Não é possível. A foto perfeita, que ele é fotógrafo, né? Profissional, então a foto estava ok. E toda a conversa foi sobrenatural. Ali no nosso encontro, ali. Foi na internet. Ele de Brasília, morando em Natal. 1 ano de convertido. Era tipo assim, oi. Oi, tudo bem? Eu sou fotógrafo. Eu gosto de foto, eu sou fotógrafo. Eu sou bailarina. Minha mãe também. Meu sonho é ir para a Bola de Neve, que era meu sonho na época. Eu sou da Bola de Neve. Oxe. Hein? Só que eu tinha feito um compromisso com Deus, não fiz? Deixa eu só te falar um negócio. Eu posso ser sua amiga, a gente pode conversar de Deus, mas eu vou te falar um negócio. Primeiro dia que eu conheci ele, tá? Isso tudo. Eu não fico, eu não namoro e eu me guardo para o meu marido. Lá do outro lado, ele sentiu. Deus, ela que eu quero. Gente, ele comprou uma aliança, botou no dedo e botou noivo no Facebook. Nunca tinha me visto pessoalmente. Eu achava ele um maluco e eu achava que era o capeta querendo me tirar do propósito. Porque não fazia sentido, não é verdade? Então, teve um dia que eu estava lá, gente, imagina a cena. Eu orando pelo meu casamento, tarará. Isso assim, quando eu comecei a gostar dele, eu excluí ele do Facebook, só fiz isso. Falei, não quero tentação. Bluf, excluí ele do Facebook. Aí, nesse tempo que eu excluí ele do Facebook, eu estava aqui orando, Senhor, abençoa meu casamento. Aí, Deus abriu a minha visão. E eu me vi casando com ele. Eu dei um pulo, tá repreendido em nome de Jesus, capeta. Eu tô aqui orando, jejuando, e você tá mandando seta. E eu comecei a querer brigar com o diabo. E aí eu não sentia demônio ali. Não sentia. E eu falei, bom, se não é o demônio, é Deus. Deus, que palhaçada é essa? Eu era muito sem noção, não façam isso. Que palhaçada é essa? Aí Deus falou, filha, ele tá orando. Falei, meu Deus, ele está te perturbando, né? Você manda uma visão dessa. E eu fugi até que Deus fez esse encontro acontecer. Deus falou que era da vontade dele. E quando ele veio aqui para Brasília, a gente se conheceu, tudo embaixo da vontade do Senhor. Ele voltou para lá e aí a gente foi conversar e o Senhor falou assim, fala para ele que ele já pode te falar. Eu falei, pode falar o quê?
Só fala isso. Eu não vou falar isso não, eu sou louca. Natália fala. Eu falei, beleza, eu vou falar. Olha, não me ache maluca, mas Deus está mandando te dizer que você já pode me falar. Aí ele lá do outro lado, sério, posso? Eu falei, não é possível. Pode. Aí ele, eu já tenho a data do nosso casamento. Ele tinha me visto uma vez na vida. E qual que era a data do casamento, gente? 7/7/2014, era semana da Copa do Mundo. Um dia antes e um dia depois tinha jogo. E foi numa segunda-feira meu casamento. Quem casa na segunda-feira à noite? Casei numa segunda-feira, foi mais de 800 pessoas. Meu casamento foi aberto, a gente panfletava. Oi, tudo bem? Você gostaria, gente, nosso casamento vai ser abençoado. Estamos aqui. Porque a gente casou em santidade. A gente queria honrar Jesus no casamento. A gente nem se beijava. A minha bisavó falava assim, quem liga em cima, acende de baixo. Falava, não, eu quero casar em santidade. E foi lindo, foi cheio da presença do Espírito Santo. Eu entrei com o chofar, com o véu, e meu pai tirou o véu para simbolizar aquilo. Foi tremendo, foi maravilhoso. Só que eu não fui sábia. Ou seja, meu irmão, Deus pode estar te entregando uma bênção muito grande, mas se você não andar em obediência na cruz, você pode perder. Não é pelo amor ou pela dor? Não aconselhe pela dor, gente. Não precisa disso. Jesus nos fez um convite para ir até o Pai. E para a gente conseguir esse acesso, nós precisamos entender que não dá para dividir o altar do nosso coração. Tenta pensar agora o que tem roubado a sua atenção. Quantas horas você passa nisso daqui? Quantas horas você passa no telefone? Ele fala quanto tempo você passa, é só você procurar. É necessário o resgate da fé. Mas não é na fé nesse mundo. É na fé naquele que tudo pode fazer. Não há dúvida quando você está conectado com a fonte. Não há desespero, não há ansiedade. Qual que a palavra do Senhor fala? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes busque tudo em oração. Quanto tempo você tem dedicado ao seu secreto? Quanto tempo você tem dedicado para que Deus, não está mais aqui, Deus possa dividir, ela? É porque eu sou míope, irmã, perdão. Quanto tempo você tem dividido e entregado para Deus no seu secreto, para que Ele possa dividir os segredos do coração dEle com você? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas uma multidão seguia Jesus. Multidões, era muita gente. 70 apóstolos, 70 discípulos, 12 apóstolos, 3 amigos, um mais chegado, que deitava no colo. Quem deitava no colo? Quem deitava no colo de Jesus? João. Quem escreveu Apocalipse? Vocês estão entendendo? Quem quer conhecer os segredos do coração de Jesus? Quem quer ser boca de Deus no trabalho? Quem quer ser boca de Deus aí fora, no banco, no supermercado, na casa, na família, em qualquer lugar que você pisar? Posso fazer uma coisa aqui? Posso? Levanta todo mundo. Repete comigo se você quer isso mesmo. Fala, eu declaro que eu sou guiado, movido pelo Espírito Santo. Bate o pé assim, ó. Meus pés
eles servem para propagar o evangelho do reino. Eu sou a igreja dentro da igreja. Eu sou trigo. Eu sou separado. Eu sou guerreiro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tira da minha vida agora tudo que não te pertence. Eu abandono. Eu me crucifico agora. Eu pego a minha cruz para viver aquilo que o Senhor determinou na minha vida. Apóstolo, pode vir. Pode sentar. Pode vir aqui. Aleluia. Aleluia. Esse homem é um homem de Deus. Isso aqui é um homem de Deus. Vem cá, apóstolo. Eu falo isso, gente, porque eu sou crente velha. Eu já vi muita coisa. Eu conheço muitos segredos do meio evangélico. Eu conheço muita gente que parece que é trigo e não é trigo. Fala como trigo, veste como trigo. Até os frutos parecem ser de trigo, mas não são. No dia que o fogo chegar, vai ser queimado. Esse casal, junta aqui. Esse casal é um casal de Deus. Você é casada com um homem de Deus. Vocês têm um cabeça nessa casa de Deus. Honrem a vida dessa família. A princípio, na honra, não estou falando de idolatria. Não estou falando de idolatria. Estou falando de honra. Amém? A maior forma de honrar é orando. Quantos aqui oram pela vida deles? Quantos aqui guerreiam de madrugada pelas lutas que eles passam por vocês? Isso aqui, ó, vai acontecer quando vocês verdadeiramente andarem em uma só fé, crendo em um só Deus, em um só Espírito. Aleluia, Pai. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé, queridos.